Mas vamos avançar, que tem muita coisa. Quando essas coisas, o texto diz que essas coisas hão de acontecer. Quando? O anjo enviado tem a missão de mostrar aos servos de Deus as coisas que em breve hão de acontecer. A frase hão de acontecer ou deve acontecer, que no grego é deigenestai, devem acontecer, que também aparece no início desse livro profético, versículo 1, refere-se ao que acontecerá de fato, em conformidade com o que Deus decretou. Deus decretou, vai ter que acontecer. Quanto ao advérbio em breve, aqui que precisa ter um cuidado, eu já expliquei nas primeiras aulas isso, mas hoje é uma aula conclusiva, nós vamos retomar. Esse em breve aí no grego, em tachei, trata-se de um termo relativo, já que o Senhor, ou para o Senhor, como diz o apóstolo Pedro, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Isso não é para você fazer equivalência, viu? Tem muita gente embarcando na canoa furada de querer determinar datas, porque não entendeu o que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, quis dizer. Pedro não está falando para você fazer uma equivalência. Um dia para Deus é 1000 anos. Não. Ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Em outras palavras, o tempo de Deus não é o nosso. Não é como o nosso. Porque Deus não está preso a passado, presente e futuro. A Bíblia fala de passado, presente e futuro para nós podermos compreender. Mas diante de Deus é como se tudo fosse um eterno presente. Então, não é que você vai fazer uma equivalência, porque muita gente embarcando nessa canoa furada de equivalência já começa a dizer que os 6 dias da criação, lá no Gênesis, são 6.000 anos, para querer fazer uma acomodação aí com aqueles que não creem nos dias literais, e ali claramente os dias são dias de 24 horas, porque se mencionam ali tarde, manhã, do primeiro dia, do segundo dia, não é o nosso assunto hoje, não é Gênesis. Quem sabe futuramente nós façamos até uma série aqui sobre Gênesis. Mas por enquanto eu estou um pouco interessado mais na escatologia. Vocês sabem que eu gosto muito de escatologia. Então nossas primeiras séries, até quando Deus permitir, vão ser todas em torno de escatologia. Então, para o Senhor, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, ou seja, Deus não está preso ao nosso tempo. E para ele, o que para nós pode demorar milhares, milhões de anos, exagerando aqui até, para ele é como se fosse um dia. Porque para ele tudo está diante dele como se fosse um eterno presente. Ou seja, quando associamos em breve a termos como últimos dias, veja, os últimos dias que começaram no dia de Pentecostes estão durando até hoje, porque é últimos dias do ponto de vista de Deus. Última hora. João falou, filhinho, já é a última hora. Ora, essa hora está durando bastante, hein? Já passou 2000 anos. E ainda, João falou, é a última hora. Se era a última hora no tempo de João, hoje é o quê? Então, claro que nós temos que examinar isso aqui do ponto de vista do tempo de Deus. O tempo kairos. O tempo que não é um tempo cronológico, um tempo cronometrado, quantificado. É um tempo mais qualitativo, o tempo de Deus. Então, percebemos que última hora, últimos dias, em breve, na verdade, só podem referir-se ao que nós chamamos de iminência. A doutrina da iminência. Então, não é brevidade, é iminência. Brevidade, se fosse brevidade, em breve aí no caso, então teria que acontecer logo depois ali, como diz o texto de Apocalipse. Mas quando você examina, você vê que não é uma referência à brevidade propriamente dita, mas iminência. E como nós já explicamos, e eu não vou explicar agora porque tem alguns pontos aqui na aula de hoje que eu vou tocar de novo nisso, a iminência, você se lembra que ela tem 3 características: certeza, incerteza e aquela característica que muitos não entendem, que é difícil de explicar também, que é a questão dos sinais, não é? Ou seja, a desnecessidade de que os sinais se cumpram para que
Jesus venha, não é? O arrebatamento. Alguém está pensando que o arrebatamento só vai acontecer depois que houver uma terceira guerra mundial, depois que o templo for construído, depois que o mundo todo for evangelizado. Não. A vinda de Jesus para o arrebatamento, ela é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento. Isso que é iminência. Mas nós vamos voltar a isso. Outro ponto importante. Jesus disse, eis que cedo venho. Aí dentro das próprias palavras de João e do anjo, né, que João está registrando, entra aí uma palavra de Jesus, claro, como uma citação. Porque Jesus daqui a pouco ele vai falar, ele mesmo, diretamente. Mas por enquanto ele não fala diretamente, há a menção de que ele disse, eis que cedo venho. Observe então como o epílogo de Apocalipse nada tem que ver, irmãos, com a parte profética. Muita gente, às vezes, quer encontrar uma sequência cronológica dentro desses versículos aqui. Não, é um erro. A parte sequencial profética de Apocalipse termina no capítulo 22, versículo 5. A partir do versículo 6 é o epílogo. São as considerações finais, são palavras de ânimo do Senhor Jesus para a sua igreja, e aí você vai encontrar, inclusive, a menção do arrebatamento. Quem disse que Apocalipse não fala do arrebatamento? Fala. O objeto de Apocalipse não é o arrebatamento. É bom que se diga isso, porque a parte profética já começa com a igreja no céu. Apocalipse 4, nós vimos aqui que a igreja já está no céu, representada pelos 24 anciãos, que nós explicamos isso aqui várias vezes, antes de Jesus quebrar os selos, o que dá o início do período tribulacional. Então, antes de Jesus fazer isso, antes disso, a igreja, representada pelos 24 anciãos, isso não é mera inferência. Tem gente que fala, isso é inferência. Não é mera inferência, porque Jesus tinha prometido para a igreja qual é o galardão dos vencedores. Coroa na cabeça, vestes brancas, assentar-se em tronos. E quando você olha para os 24 anciãos, eles estão como? Vai dizer que isso aí é mera coincidência? Coroa na cabeça, sentado em trono, vestes brancas, cantando um cântico alusivo à obra expiatória, digno és de receber o livro, porque foste morto e com teu sangue nos compraste. Eu gosto da versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, porque ela tem esse pronome, que está no texto majoritário, texto grego majoritário. Nos compraste para Deus. Ou seja, aqueles 24 anciãos, como representantes da igreja nessa revelação pictórica, eles claramente estão ali dizendo que a igreja estará no céu, glorificando a Deus, enquanto começa na terra o período tribulacional. Tudo isso nós vimos e aí então nós vamos avançar agora. Então eu estava dizendo que o epílogo de Apocalipse nada tem que ver com a parte profética sequencial deste livro. Por quê? Porque ressalta a iminência, uma característica do rapto pré-tribulacional dos salvos. À luz do que vimos no ponto anterior, ou seja, a frase cedo venho ou venho sem demora, ergomai tahi, né? Ergomai tahi, no grego, diz respeito à iminência do arrebatamento da igreja, a qual abrange, primeiro, aí repetindo o que eu estava falando, a desnecessidade de cumprimento de sinais para que esse evento desencadeador da agenda escatológica ocorra, ou seja, não tem nada mais para acontecer para o arrebatamento ser autorizado, né? Porque alguém pensa, não, vai ter que haver um grande avivamento, antes disso não vai ter arrebatamento. Meu irmão, o arrebatamento é iminente. Eu posso não terminar essa live e Jesus terá voltado. Esteja pronto. Pode acontecer a qualquer momento. Ou pode demorar 1000 anos, 2000 anos, ninguém sabe. Iminência quer dizer isso. Pode acontecer já, ou pode acontecer, porque para Deus o tempo não é como nós contamos o tempo. Porque, como disse Pedro, para Deus, citando assim, Pedro recorreu a um exemplo, olha, um dia como 1000 anos, não é que ele está fazendo uma equivalência, repito. Então, a iminência como doutrina, ela tem essas 3 características:
desnecessidade de cumprimento dos sinais para que esse evento desencadeador da agenda escatológica ocorra. Estou falando do arrebatamento, é claro, que é o próximo evento dessa agenda. A certeza de que ele acontecerá, bem como, paradoxalmente, a incerteza. Veja, ao mesmo tempo que nós temos a certeza de que o arrebatamento vai acontecer, nós temos a incerteza do momento exato em que ele acontecerá. Mas vamos para frente.